Olá, pessoal! Trago o penúltimo capítulo da novela Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 11 de agosto. A reunião na empresa começa para falarem sobre o desfalque. Maria José se defende, diz que não sabe como esse dinheiro foi parar na conta dela. Alessandro diz que eles precisam investigar como tudo aconteceu, porque ele acredita na mulher dele. Bruno diz que Alessandro ouviu o contador. A mulherzinha dele fez uma transferência bancária. Dois funcionários da empresa comentam com Paula que Maura deixou o computador dela para arrumar e diz que o problema é um vírus. Bruno diz aos sócios que Maria José deve ser entregue às autoridades e para reparar os danos devem devolver as ações dela. Alessandro pede uns dias para os sócios para esclarecer o assunto e diz que vão analisar o histórico de cada um dos computadores de todos os sócios, pois todos conheciam a senha da empresa. Ao escutar isso, Maura e Bruno ficam assustados. Helena se desespera ao saber que não poderá sair do presídio pagando fiança e pede para o advogado falar com a filha dela para ajudá-la. Fernando vai até a empresa conversar com Alessandro. Alessandro fica feliz ao ver que o amigo está bem e pergunta se ele está namorando a fisioterapeuta. Fernando diz que namorando de verdade, isso não, que ela é linda, inteligente, agradável, mas não como a Vitória, que a ama. Bruno escuta Alessandro dizendo para a mãe e a Maria José que vai contratar uma empresa especializada para analisar profundamente todos os discos rígidos dos computadores da empresa. Preocupado, Bruno procura Eric e pergunta se ele conhece alguém que possa matar o Alessandro amanhã mesmo, antes dele chegar no trabalho. Bruno diz que depois disso, Eric será um homem muito rico. Alessandro diz para Maria José não se preocupar, porque ele nunca vai abandoná-la. Bruno se encontra com o homem que Eric arrumou para ele para matar Alessandro. Alessandro e Paula vão para o trabalho no carro de Maria José, que é blindado. Bruno e seus comparsas esperam por Alessandro na rua. Quando Alessandro está passando, eles todos armados cercam o carro. Bruno grita para os homens deixar Alessandro para ele e aponta a arma para o irmão. Bruno diz: "Chegou a sua hora, miserável", e atira em Alessandro. Bruno e seus comparsas metralham o carro de Alessandro. Alessandro e Paula se abaixam. Alessandro grita para Paula não levantar a cabeça. Um dos homens vê que o carro de Alessandro é blindado e chama todos para ir embora. Bruno foge do local com eles. Desesperada, Paula grita para Alessandro que era o Bruno. Alessandro tenta acalmar Paula e diz que sabe que era aquele infeliz. Alessandro e Paula chegam em casa e contam para Maria José e Vitória o que Bruno fez. Alessandro diz à mãe que Bruno atirou direto na cabeça dele e que já suportou demais e que vai ligar para a polícia, porque o Bruno é um assassino. Vitória fica arrasada ao saber o que o Bruno fez. Alessandro pergunta a Maria José se alguém sabia o número da conta bancária dela. Maria José diz que não contou para ninguém, mas que a Maura acompanhou até o banco para pegar o talão. Bruno procura Eric, diz que precisa de um lugar para se esconder, até sair do país porque aquilo não funcionou. Eric diz que não tem nada a ver com isso. Bruno coloca a arma na cabeça de Eric e diz que ele está tão envolvido nisso quanto ele, pois foi seu cúmplice em tudo. Eric diz que eles não podem ficar ali e liga para o primo para ver se ele sabe de algum lugar que eles possam ficar. Alessandro e Paula contam para o agente Ortiz o que o Bruno fez. Ortiz diz que vai dar ordem para procurarem Bruno onde quer que ele esteja. Paula conta para Alessandro que o computador de Mauro está na assistência técnica
porque ela disse que está com vírus. Bruno e Eric chegam no esconderijo. Bruno diz para si mesmo que nem que seja a última coisa que faça na vida, ele vai matar o Alessandro. O advogado informa a Maria José que o juiz já decidiu a sentença de Helena e ela ficará 12 anos na prisão. Bruno e Eric brigam. Bruno diz para Eric não se esquecer que, apesar de que ele esteja em uma situação difícil, não significa que ele tenha caído tão baixo quanto ele. E diz que ele ainda é o patrão dele. E pergunta se ficou claro. Morrendo de raiva, Eric diz: sim, meu patrão. Alessandro mostra para o agente Ortiz a prova de que o dinheiro desfalcado da empresa foi transferido do computador de Maura. Alessandro diz ao agente que nem quer ver a Maura. O agente vai falar com Maura e Alessandro diz: ai, Maura, Maura, até onde chegou o seu rancor? Até onde? Ortiz mostra para Maura a prova do desfalque do dinheiro transferido para a conta de Maria José e pergunta o que ela tem a dizer sobre isso. Maura diz ao agente que não sabe nada sobre isso e que com certeza alguém usou o computador dela. O agente diz que Maura terá que acompanhá-lo até a delegacia. Maura fica muito nervosa e diz que vai chamar o advogado dela. Alessandro procura Lisete, conta que Maura foi presa porque planejou um desfalque na empresa e que Bruno tentou matá-lo. Lisete diz a Alessandro que acha que Maura e o Bruno foram cúmplices em outras coisas, desde o sequestro da Maria José. Surpreso, Alessandro diz: eles também tiveram culpa nisso? Maria José está sozinha no quarto e se lembra de como foi sequestrada. Ela vai correndo até Vitória e Filipa e diz que se lembrou de tudo, que a Maura sabia que iam sequestrá-la. Foi ela quem a entregou para os sequestradores. Lisete vai ver Maura na cadeia e diz para ela confessar tudo, que vai ser melhor. Maura diz que Lisete tem que fazer o Bruno ir até lá. Lisete conta para Maura que o Bruno tentou matar Alessandro e diz que agora ele está fugindo da polícia. O agente Ortiz informa a Alessandro que Maura confessou tudo, que ajudou no sequestro da senhora Maria José em cumplicidade com o senhor Bruno, a senhora Helena e o doutor Kruger, e que também foi ela quem informou o número da conta da Maria José para Bruno. Sérgio, irmão de Lete, apoia Lisete. Eric vai procurar Maura e fica sabendo que ela está presa. Lisete diz a Eric que a irmã dela está na cadeia por culpa do maldito do Bruno e conta tudo o que eles fizeram. Surpreso, Eric diz que não sabe de que Lisete está falando e vai embora. Alessandro diz a Maria José que a Maura estava obcecada e Bruno se aproveitou disso para usá-la. Maria José abraça Alessandro e diz que eles vão dormir abraçados porque ela precisa sentir ele bem pertinho dela. Fernando é honesto com Irene, diz que gosta dela, mas não é amor. Irene agradece a sinceridade dele, apesar de acabar de partir o coração dela, mas diz que foi melhor assim. Bruno liga para Vitória, diz que está numa pocilga, na droga de um estábulo, no meio do nada, sem comida, sem água e precisa da ajuda dela. Vitória pede para Bruno se entregar pelo amor de Deus. Bruno diz que jamais e que precisa que a mãe lhe dê dinheiro para ele fugir do país. Bruno ameaça se matar e Vitória decide se encontrar com ele. Alessandro diz a Maria José que Ezequiel lhe disse que a mãe foi sozinha pegar dinheiro para Bruno e ele vai atrás dela. Alessandro diz a Maria José que está levando uma arma por precaução. Maria José fica com muito medo de que aconteça algo com ele. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.